estudo para concursos, história, pro polícia militar. Controvérsia. Será que tem que estudar mesmo? Será que tem que estudar a ditadura? Da ditadura? Mandar um abraço aqui para Primeiro tem novos países. O que é isso? História mundial? Ah, é a Europa da Guerra Mundial. Daí tem um conteúdo aqui de países. Finlândia. Finlândia. Polônia. Estônia. Estônia. Ah, Polônia. Eu não quero saber os nomes. Bom. Hum, questão. Os conflitos militares que envolvem as guerras generalizadas, na maioria das vezes, provocam alterações no mapa político das regiões envolvidas. Será que isso aqui já caiu em alguma prova de polícia militar? O mapa representado retrata a situação europeia estabelecida após a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, está no título da coisa aqui. Após o que? Eu tinha que ver. O Tratado de Verdun, que dividiu o Império Carolúngio, contribuindo para a formação dos reinos germânicos, Congresso de Viena, Conferência de Berlim, Tratado de Versalhes, Conferência de Potsdam. E, obviamente, eu não tenho a menor ideia. Então eu escolheria o Tratado de Versalhes, só porque eu meio que conheço esse nome. Mas não sabe, o segredo? Que normalmente quando você escolhe uma coisa que você... Só porque você meio que ouviu um nome ou lembra alguma coisa, você erra. Era um teco de Império Carolino. A resposta era o Tratado de Verdun, que dividiu o Império Carolíngio, contribuindo para a formação de reino germânico. Estranho. Espera, na verdade não era não. E pior que eu acertei, era o Tratado de Versalhes. E criou o corredor polonês, dividindo o território alemão em duas partes. Ou seja, o parágrafo da Primeira Guerra criou uns trecos alemães. Interessante. E uma tal de Conferência de Potsdam foi na Segunda Guerra Mundial. Próxima questão. No início do século XX, havia um clima de grande tensão de rivalidade entre as potências europeias. Muitos fatores contribuíram para a composição desse panorama conflituoso que resultou na Primeira Guerra Mundial. Indica a alternativa que não apresentam desses fatores. Uma coisa que não... Uma coisa que não é conflituosa? Primeiro, disputa colonial que envolvia a Alemanha e a Inglaterra, principais potências europeias. Século XX... Primeira Guerra. Século XX, Primeira Guerra... Alemanha e Inglaterra. Acho que pode ser isso. Quer dizer, acho que isso é uma fação. Então, próximo. Disputa nacionalista que envolvia os territórios do leste europeu em disputas com o Império Austro-Húngaro. Acho que isso também. Concorrência econômica desencadeada pela Segunda Revolução Industrial que buscava novas matérias-primas e novos mercados consumidores. Talvez. A política de alianças que estabelecia a coleção das forças da Europa e a difusão do totalitarismo que previa o fim da individualidade e a união total entre as massas e o Estado. Sei lá, cara. Vamos de D. A resposta era uma coisa que não era um fator de conflito, era a difusão de totalitarismo que previa união total entre as massas e o Estado.
Quer dizer, eu não escolhi isso porque eu achei que isso aí era relevante pro treco de comunismo, do capitalismo, do nazismo, quer dizer. Eu tô falando muita coisa errada. Bom, basicamente isso aqui era errado por causa que é da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui foi um treco que aumentou o planeta conflituoso enquanto entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O fascismo e o comunismo. Questão 3. Essa coisa que eu tenho aqui de apostila só para quem pergunta. Eu não queria ler pergunta, né? Quanto aos campos da batalha, os nomes das ilhas melanísias e assentamentos dos desertos norte-africanos na Birmânia e nas Filipinas tornaram-se conhecidos dos leitores de jornais e rádio ouvintes, quando os nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, da Normandia em Stalingrado e em Kursk, a Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. A Era dos Extremos. Tem tantos lugares que foram lutar. A pergunta era: um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi interpretado no texto como uma aula de geografia. Por quê? Ou seja, interpretado no texto. Desses de lugares de outrora ignorados foram modificadas fronteiras e relações interestais, utilizaram mapas estratégicos e exércitos pelo evento, tratou-se de um acontecimento que afetou a economia global e tornou-se um continente entre relações internacionais. Quer dizer, tudo isso aí é estranho, mas se o conceito com aula sobre geografia, eu pensaria que sobre modificação de fronteiras foram, foram modificadas fronteiras e relações interestatais. Também poderia pensar no mapa, mas o mapa é outra coisa. Bom, teve 600 lugares outra hora ignorados. Era também, isso aí é um treco, mas eu não achei que... Eu não pensei que aqueles lugares eram considerados ignorados, né? Tipo, o contexto do texto estava falando que foram para muitos lugares. Isso é com certeza geográfico. Nenhuma das alternativas estava falando isso aí. Bom, essa aqui tava. Teve ciência de lugares outrora ignorados, mas eu não considerei, por causa da minha interpretação, o meu estereotipo, eu não considerei aqueles lugares como lugares ignorados. Próxima pergunta. Muitos atores consideram a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939 um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. O que será que aconteceu lá? Na verdade, eu me lembro de responder essa pergunta em algum canto. O conflito interno reacendeu as tendências autonomistas das nacionalidades submetidas aos impérios austro-húngaro e otomano. Acho que é isso aqui. Esse eu acho. E qual era a certa? Não eram os austro-húngaros, não. Era os nacionalistas receberam auxílio militar da Itália e da Alemanha para derrubar o governo republicano apoiado pelos soviéticos. Interessante. Ou seja, aquela coisa de apoio militar. Quer dizer, apoio financeiro. Próxima questão. Durante o ano de 2017, as constituições brasileiras estão aniversariando a polaca, como foi chamada a Constituição de 37 e a Carta de 67. Entre elas há muitas semelhanças, mas como vocês têm que lembrar coisas das diferenciações entre constituições. Bom, basicamente quando cai isso aqui, é só que eles colocam nas alternativas alguma coisa base que tinha. Tipo, as coisas que eram legais para cada uma, né? Deixa eu ver. A corporação das atos institucionais. Não, vou pular essa aqui. Ah, e, Próximo. Ambas criaram dispositivos legais para funcionamento do pluripartidarismo e para a participação equilibrada dos poderes republicanos. Positivos para fazer isso? Acho que isso seria interessante. Mas não. Ambos ampliaram o poder executivo em detrimento do legislativo, do judiciário e enfraqueceram a autonomia dos estados e criaram mecanismos para controlar os meios de comunicação. Acho que essa aqui até é certa. Mas vamos ver a próxima. Pode serem decretados por presidentes eleitos para estabelecer regimes autoritários capazes de manter a paz política e social, a segurança em momentos de polarização política. Quer dizer, está totalmente certo. Com certeza está muito certa. Mas isso seria considerado uma semelhança? Eu achei que quando estava falando de uma semelhança, estava falando de alguma coisa que estava escrita nela. Vou odiar mesmo.
Tipo, o 37 é o cara do Estado Novo lá do que fez aquele golpe de Estado em que o presidente viajou, que é o Collor. E depois o de 67 é o regime militar, ou seja, os dois estão certos por causa dos regimes autoritários. Vamos ver, eu acho que acertei. Parece que eu errei, por causa que parece que não era a resposta dos por fato de serem decretados por presidentes eleitos. Deve estar errado por causa que os carinhas tipo, esses épocas aqui foram realmente preconcitários, mas provavelmente esses carinhas não foram os caras que decretaram essas seguranças. Na verdade é que eu não sei por que eles são errada a questão. Mas a resposta certa era ambos ampliaram o poder executivo em detrimento do legislativo e do judiciário, enfraqueceram a autonomia dos estados e criaram mecanismos para controlar os meios de comunicação. Sabe o que é isso aqui? Se você não entendeu, porque está com nomenclatura de poderes, basicamente a mesma coisa que está na primeira. São tecos militares ditatoriais. Tipo, esse é o teco ditador. Você tira os poderes de controles, os controles dos outros poderes. Tipo, ou seja, não vai ter justiça. Você consegue controlar a justiça. Tipo, tudo que você quer é lei. E também você pode controlar a lei. Tudo que você quer que seja lei é lei, entende? É isso que é o que está falando aqui. Aumentar o poder do legislativo, do executivo e diminuir o poder do legislativo e do judiciário cria ditaduras e regimes militares. Ou seja, aqueles regimes autoritários que falou na primeira alternativa. Próxima questão. Censura, liberdade de expressão, pode ter a influência da mídia, são várias as expressões usadas quando o assunto é a regulação da mídia. O tema que já foi alvo de debates e criações de leis ainda é polêmico no Brasil. Em relação à história da empresa no Brasil. O que vai falar? Falar da ditadura? A liberdade, pontos, vamos ver. Sobre a liberdade. A liberdade de empresa imperou em todos os períodos da história brasileira. Totalmente errado. O período de 1964 a 1975 é considerado um período de ouro da empresa brasileira. Totalmente errado. A história da empresa no Brasil se inicia com o nascimento do rádio em 1922. Talvez eu não tenha a menor ideia de quando começou o rádio, como é que foi, quando é considerado o começo da história da empresa no Brasil. A chegada da televisão no Brasil, da década de 1950, fez com que a imprensa perdesse significativo espaço. Nada a ver, ela ganhou espaço com a televisão. No governo de Getúlio Vargas, no Brasil, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, em 1939, que no decorrer do Estado Novo tornou-se o órgão coercitivo máximo de liberdade de pensamento e expressão. Nada a ver, tipo no Getúlio Vargas, no 39, quando o teco é autoritário, como é que ela vai ser o teco de liberdade de expressão? Nada a ver. Então só dá pra chutar uma coisa. Tipo, três não tem nada a ver, não faz o menor sentido. O da televisão fala que eles perdem espaço. Com certeza não, por causa que a televisão dá espaço para mais publicidade. O único que faz sentido é o teco do rádio. O rádio é bem livre, né? Então eu vou escolher a C, só porque é o único que faz sentido. Não era A, não era B, não era C, parece. A história da imprensa no Brasil, né? Eu não entendi, qual que é a certa? Tá tudo errado? Eu não entendi, não apareceu gabarito. Não tem gabarito essa aqui. Próximo. No mês de maio, após a morte de 4 estudantes no enfrentamento com a polícia getulista, as tensões políticas em São Paulo aumentaram e os nomes desses estudantes originaram o movimento MMDC, tornando-se símbolo de luta contra Getúlio. Em 9 de junho teve início a Revolução em São Paulo. Os debates estenderam-se até o mês de outubro. Interessante. De fonte, história, ser protagonista, seja greves. Alice DC, já. MMDC. Entre outras reivindicações desse movimento revolucionário estava alguma coisa que o MDC fez, né? Primeiro eu tinha que lembrar o que é o MDC, eu já esqueci.
criação de ministros do trabalho de educação e cultura, criação de novo código eleitoral para o país, elaboração de uma nova carta constitucional para o Brasil, implantação de universidades públicas no Sudeste. Qualquer coisa dessas aqui seria interessante. MDC, maio, junho. Eu vou falar a coisa mais que todo mundo quer, né? Eleição. Tipo, toda hora o Brasil virar autoritário, né? A gente quer eleição. Vamos falar que é eleição. Eles queriam eleição. Espera. Entre outras reivindicações, nesse momento eu estava falando de uma coisa que tinha dado certo, né? Uma coisa de reivindicação, talvez não tenha dado certo. Era a elaboração de uma nova carta constitucional. Era aquela de 37? Legal. Não, é de 1932. Não sei as épocas. Depois fala assim, a história de um governo. Daí aqui tem uma chargezinha de uma cabecinha, que provavelmente deve ser um carinha do governador. Daí fala 1930, 1931 até 1937. Ou seja, o cara ficou por 2 governos. Daí no começo ele tá felizinho, feliz. No 32 ele fica emburradinho. 33 feliz, 34 feliz, 35 feliz, 36 emburradinho, 37 com mó puto da vida. Super irritado. Interessante. Memorial de Democracia. Deixa eu ver aqui. Evolução, condicionalismo. Daí em 1935, 1935 tinha uma intentona comunista. O cartunista retrata mudanças de fisionomia do presidente Getúlio Vargas com o passar dos 2 anos do seu governo. Os momentos da charge em que Vargas se apresenta mais carrancudo estão ligados ao alguma coisa que aconteceu em 1937 e 1937 que deixou o carinha carrancudo. Implementação do autoritarismo, vitória eleitoral das oposições, exportação de café, avanço da democracia e sucesso dos intendentes. Provavelmente é a vitória eleitoral das oposições, né? Era a implementação do autoritarismo. Não entendi por que ele ficou zancudo. Era por causa o autoritarismo é perseguição de inimigos, ambos poderes e por aí vai, controlando a imprensa e por aí vai. Próxima questão. Sobre o processo de redemocratização. O processo de democratização, a transição para o governo civil entre 1974 e 1985 foi imposto pelo setor moderado das Forças Armadas e apoiado pelos partidos liberais, resultando na completa neutralização dos grupos armados de esquerda que lutavam contra o regime militar. Não sei. Compactado pelos diversos setores de forças armadas e pelas elites civis, mas marcado por restrita mobilização operária, o que contribuiu para a decretação de uma lei de anistia que inocentava tanto as ações de grupos guerrilheiros como dos torturadores. Louco, né? Mas isso aconteceu.
O processo de democratização foi contraditório, pois encampado amplamente pela esquerda e pelo setor radical das Forças Armadas, que não admitia abandonar o controle do Estado, combinando com um impasse político que exaltou a ingovernabilidade do presidente eleito em 1985. Que droga, eu não tenho a menor ideia. Essa aqui é a última pergunta, tá? Vamos ver a resposta, gabarito. Parece que a resposta era conflitivo. Foi a remodelarização foi conflitivo, marcado pela existência de expressiva expressão política que da parte de movimentações sociais e de oposição liberal, mas conduzido pelos militares que impuseram eleições indiretas ao fim desse período de transição. E assim eu termino o conteúdo de história, que praticamente foram umas perguntinhas só. A gente aprendeu sobre alguma coisa do Primeira Guerra Mundial, teve muita coisa, né? Daí teve a Guerra de Espanha, ela é relacionada com a Segunda Guerra, eu acho. A Itália teve. Tipo, basicamente a gente só aprendeu que as coisas se repetem toda hora, né? Tchauzinho.